Pronto, já deu. Bora lá voltar pro ponto que a gente estava, que eu já não sei mais. A gente tinha acabado de ver a carta solar e nossa brincadeira agora era para analisar esse edifício. Gente, vocês acham que esse edifício está bem projetado, arquitetonicamente falando? Eu acho que é o nosso. Ah, muito bem, né? É a primeira pergunta. O arquiteto não pode analisar edifícios sem perguntar onde está o norte. Se ele não sabe onde está o norte, ele nem para analisar nada. Vou olhar na minha bunda. Tem gente do TCC que esquece o norte. Vou olhar na pessoa aqui. Gente, tem muitos prédios no Brasil inteiro onde o arquiteto projetou sem nem falar no assunto norte. Graças a Deus, porque vocês vão se formar e vocês vão ter trabalho pra caramba, né? Porque se todo mundo praticasse a arquitetura correta, a gente talvez não tivesse tanto mercado como a gente tem. Acho ótimo. Eu toda vez que vem época de crise, né, vem cobra, graça da gente, né, a gente tem serviço, eu digo, caramba, é muito ruim, não está sem campo, mas gente, não adianta, todo ano renova, todo ano vem a quantidade enorme. Eu dou graças a Deus, porque metade desse trabalho que vem não é projeto novo, é projeto que já foi feito, e muitas vezes até por arquitetos, e a gente pode corrigir. Ainda mais agora que vocês estão tendo acesso a essa informação, vocês vão corrigir com propriedade, né? Então agora vamos mudar de situação. Agora vocês têm dados para analisar o edifício. O que vocês me dizem? Esse edifício foi bem projetado do ponto de vista climático? Não. Quem acha que foi? Depende. Eita, não, vai. Manda ver. Professor, eu acho que depende de onde ele está localizado, de qual é o clima da região. Vamos considerar que essa carta que está aqui, olha, todo edifício ele tem que estar localizado numa carta climática que tem a ver com a cidade. Então, se eu botei a carta de Brasília que a gente acabou de estudar, é porque ele está aqui em Brasília. Ah, beleza. Não, tá certo, ele tá certo. Vai que não fosse. Eu vou dizer que tá não, certo. mas então vamos padronizar. Qualquer exercício, questão de prova, qualquer apresentação de vocês vai estar considerando Brasília o tempo inteiro na carta solar. A não ser que apareça escrito que o edifício em questão está em tal cidade. Ok? Caso não esteja. Esse aqui é um quarto. O quarto tá virado pro Tá? norte. A sala. Esse quarto é do norte. Tá bravo, hein? A sala. Pois é, professor. Gente, Só o batata Isso tá errado, professor. Tá tudo Isso tá errado. tem tudo, né? Ó. O quarto do casal, ele está a sudeste. Isso é bom. Agora, fora o quarto do casal, não tem ninguém aqui direito, né? Tá todo mundo ruim. Área de serviço na fachada sul. Eles são Tá lá não pegou insolação, né? Gente, olha, isso aqui a gente está discutindo edifício residencial, mas quando a gente vai para a indústria, por exemplo, as máquinas, elas são melhores a ficar a sul ou melhor ficar oeste ou norte? Máquina, equipamento fechado que não tem ser humano trabalhando. Não, o ser humano não está lá, então ela não tem que ser protegida de nada. Agora, a atividade humana, é bom que ela esteja sul? Provável, bem provável. Leste, bom também. Oeste e norte, para botar os aparatos para trabalhar. Ruim, né? Sofrível. Então, essa lógica que a gente está estudando de residência, ela é uma lógica que é universal, ela serve para tudo que vocês vão projetar na vida de vocês. Tá? A gente está engatinhando pela residência, mas semestre que vem, e até vocês chegarem no 10º, vocês vão ver esse repeteco de lógica em tudo quanto é edifício que vocês vão projetar daqui para frente. Só muda porque deixa de ser banheiro, cozinha e passa a ser sala do chefe, sala do assistente. Se tiver que escolher, olha, a gente só tem leste e oeste. O chefe, você vai tem um chefe e o operário, você vai botar o chefe ao leste ou no oeste? Tem raiva dele? Mas ele está te pagando mal pelo projeto? Mas o operário vai Mas o chefe vai pagar isso, já vai pagar o Mas ele não vai nem saber. Ele que é o Então quem manda é quem tem o dinheiro. Não deveria ser desse jeito. Agora vamos pensar de uma maneira mais humanista. 40 pessoas trabalhando no ambiente.
e tem um coordenador. Nós temos 2 orientações. Eu preciso colocar a sala de 40 operários num canto e outra no outro. Os 40 operários. Aí eu tenho 2 fachadas. Eu tenho oeste e boto sul. E tenho sul. O que vocês acham que deve ir para o sul? É a do coordenador ou dos 40 funcionários? 40 funcionários. 40, né? Porque a gente está privilegiando muito mais pessoas com a nossa atitude, independente da hierarquia dele. Agora, quando os dois estão em igualdade, mas tem hierarquia superior, infelizmente, por uma questão até administrativa, a gente tem que dar prioridade a algum cargo que tem importância, porque um cargo de administração, quando ele tem um fluxo de trabalho com menor qualidade de trabalho, ele está na hierarquia superior, ele pode prejudicar todos os outros que dependem do trabalho dele, infelizmente. Oi. Você colocar também 40 pessoas no local mais quente do que uma pessoa no local mais quente, provavelmente esse local com 40 pessoas vai ser mais quente por ser 40 pessoas. Porque tem uma carga térmica vindo das pessoas, então é tudo de ruim, né? Não é a melhor solução. Mas você tem que colocar no meio da edificação, né? Sim, sempre esse encontrozinho aqui, ó, é onde a edificação está. Esse meiozinho, teoricamente, a gente espera que a edificação que a gente está analisando, ela está aqui, ó, no meio dela. Sempre a gente pega a carta solar pensando que o meio, que é o encontro da cruz, é onde está o edifício e o sol circunda por ele. Então, quando a gente diz que essa curvinha aqui passou por cima, está passando exatamente por cima do edifício. Óbvio que isso não é o pé da letra assim, né? E que o prédio ele tem forma diferente e tamanho diferente. Aí você cria a carta solar também. Mas sempre você vai coincidir o meio dela com o edifício que você está analisando. Nesse caso aí você colocou em cima do quarto. Não deu uma deslocada porque era melhor para projeção. Mas você cresce o suficiente e coloca no meio do edifício exato, que é o perfeito, corretíssimo. Agora vamos ver os cases. Primeira coisa que a gente vai ter que aprender, gente. Existem partes da edificação que vão ter uma maior responsabilidade no quesito troca térmica. Então, quando você apresenta uma solução no edifício que está, por exemplo, nas suas vedações, na área vertical, e especialmente onde está a janela, a troca térmica, gente, maior de todas que tem no edifício está nas janelas. Então, quando você erra posicionamento de janela, você já afetou 30%. Telhado é responsável por aproximadamente 22%. Aqui é uma estimativa aproximada, porque é óbvio que dependendo do tipo de material, da forma que você usa, esses valores mudam. Então, aqui é um valor de referência para vocês. A quantidade de calor que é ultrapassada pelas paredes, 25%. Então, a parede já contempla a janela, né? Então, se você somar parede com janela, 33 com 25, errou a proteção vertical, a vedação vertical que você está trabalhando, você já ferrou metade do seu projeto do ponto de vista térmico. Então, a gente precisa estar muito atento para isso. Fala, moço. O tipo de janela vai passar, qual a finalidade para cada um? Tem um slide aqui só falando de janela. E porta também? Não, porque a porta ela tem uma importância térmica muito pequena em relação ao edifício. As portas normalmente ficam no interior. A gente só tem uma porta para o exterior, 2 ou 3 no máximo, e a gente tem 50 janelas. E as dimensões de portas são desprezíveis para a questão térmica. Então a gente normalmente não analisa. A não ser que você tenha, sei lá, um apartamento avarandado, aí ele tem muita porta, aí entra a discussão. Mas ele é analisado igual janela, porque também tem as mesmas possibilidades. A gente vai ver todos os tipos de janela, é só você raciocinar uma porta que esteja no sistema de abertura das janelas que a gente vai estudar. Porque a mais comum da porta é essa ser de abrir ou pivô, e a gente vai ver janela de abrir e de pivô, aí dá o mesmo raciocínio. Olha só, vamos analisar isso aqui também, ó. Nós estamos aqui num varandão. Eu suponho que isso daqui seja um ambiente tipo lazer, contemplação, né? Paisagem, uma curtição aqui dentro. Eu pergunto para vocês acham que o conforto aqui dentro térmico é adequado? Ele é legal? Baseado em que você disse que é? Para finalidade. Qual é a finalidade? Eu estou vendo aí para banho. Então, se o cara não vai querer, mas vem cá. Ele vai querer estar tocando. Depende em que fachada, para qual fachada ele está. Arquiteto pode analisar a arquitetura sem conhecer a carta climática e sem saber a orientação do lote? Não pode. Então você não poderia dizer nem que é nem que não antes de fazer essa pergunta.
certo? Você não sabe em que cidade isso aqui está. Porque se isso aqui estiver em Santa Catarina, velho, provavelmente está rolando ventos gelados vindo para cá. Se isso aqui estiver em Recife, isso aqui não é mais um lazer, isso é uma sauna. Isso é sauna. Entendeu? Então muda o raciocínio. Porque olha o que tem janela, mas olha a quantidade de sol que está vindo pelo teto. O teto também é ensolarado. Não tem janela que resolva um negócio desse se não for todo aberto. E o vidro também aquece. O vidro aquece. Gente, não tem como você tá aí. Então vamos primeiro vamos dar então um outro caminho para ele. Vamos pensar no sul virado para o leste. Ok? Então aqui seria um pouco mais agradável. Agora se eu pensar assim, estou a noroeste, que provavelmente não estaria, porque a gente está pensando no mar, a gente está vendo o mar lá na foto, né? Mas vamos só supor, hipoteticamente, a noroeste em Recife. Gente, é uma desgraça isso. Isso aqui sabe, a morte. Conhecer a morte perto. Então, gente, não dê opinião em ambiente, em resolução de projeto, sem saber com que vocês estão lidando. Orientação do lote está no roteiro de avaliação que está com o David, tá? Que está aí os arquivos com ele. O roteiro do David está com as curvas de nível do terreno, está com o lote desenhado a tocar e está com a planta de situação. Então vocês peguem aí com ele. Se vocês não sabem nenhum desses dados, não comecem a discussão sobre arquitetura, porque você não vai estar fazendo uma discussão inteligente enquanto arquiteto, ok? Aí vamos então analisar outra coisa. A parede, a questão dessa parede, pelos vários pontos, parece ser de pedra, no caso. De pedra. Também estou achando que é. Também não conheço não esse projeto. No caso seria pedra e esquentar mais, né? Porque é talvez porque ela é uma boa condutora de calor pelo sol que entra aqui. Mas como para fazer uma parede de pedra você precisa de uma espessura maior que a parede comum, do ponto de vista da convecção, você ia conseguir atingir uma inércia térmica maior provavelmente nessa parede, porque o sol que bate aqui ele demora muito para penetrar no espaço. Então a gente tem que conhecer mais detalhes antes de dar opinião. Agora que a gente está começando a adicionar informações no repertório de vocês têm que só acrescentar e guardando, e antes de ter uma resposta, passar por tudo aquilo lá e ver se está batendo. Não é à toa vocês estão com o roteiro, porque vocês agora têm a condição de, em vez de ficar chutando a coisa, não, peraí, eu pensei nisso, ok, então realmente está bem projetado. Então isso daqui é um dos elementos. A gente estudou, a gente começou a ver noções antes de tu chegar na turma, de inércia térmica. Então assiste lá o vídeo e você vê. Isolamento a gente faz quando o material ele tem uma capacidade de condução baixa. Então ele vai isolar. Mas a espessura também que você dá, ela faz com que a quantidade de calor demore um certo tempo para atingir o espaço. Isso é importante. E tem uma outra coisa que a gente vai ver também. Eu vou adiantar porque eu não sei o slide que está esse raciocínio, mas é bom vocês aprenderem. Tem vários índices de análise de volumetria, e alguns deles eu comecei a falar agora há pouco, né? Falei de compacidade e esbeltez. Um é praticamente contrário do outro, tá? Gente, compacidade é a capacidade da forma de se aproximar do compacto. A forma de planta mais compacta que existe é o círculo. Porque é que garante que o seu interior, ele não só está o mais distante possível das extremidades, como ele está equidistante. Então você consegue um bom equilíbrio térmico na maior porção de quantidade interna. É a capacidade compacidade? A capacidade da forma arquitetônica de ser compacta. É super simples, é ser compacto. E esbeltez é o contrário de compacidade. Só que a esbeltez ela está relacionada não somente com o formato da planta, mas também com a sua altura, com a altura da edificação. Esbeltez é a qualidade do edifício em ser esbelto, né? Não tem muito o que dizer não. Só que o que acontece é o seguinte: ser esbelto quer dizer ter dimensões reduzidas em planta
e ter dimensões ampliadas na vertical. No que isso interfere para nós arquitetos para entender a questão climática? Porque isso é tão bobo, né, ser compacto e ser esbelto, precisa de muita explicação para entender isso. O que acontece é o seguinte, gente, quando uma coisa é muito esbelta, o calor, o vento, a chuva, o sol, a maioria dos intempéries penetra com muita facilidade. Primeiro porque ele está super exposto por estar em altura, então ele tem contato com tudo isso. E segundo, que a quantidade de massa que tem que ser penetrada para que essa troca de calor aconteça, ela é muito pequena. Então a troca de calor acontece com muita velocidade. Edifícios em altura, eles estão muito expostos a intempéries. Então eles sofrem muito com calor, muito com a chuva e muito com frio. Edifícios compactos, eles têm uma densidade muito maior para ser atravessada até que o calor chegue. Então um edifício que tem muita compacidade, e nesse sentido, gente, o quadrado, ele é mais compacto ainda ele é a forma mais compacta depois do círculo, a forma de planta, tá? Esses dois são os elementos mais próximos. E o que a gente normalmente não quer, por exemplo, no clima de Brasília? Trabalhar com formas muito esbeltas, porque a gente coloca muito frio à noite e muito calor de dia nos edifícios. Quando sua planta começa a ficar alongadíssima demais, eu não estou dizendo, gente, que vocês vão tentar fazer tudo compacto aí, porque também o excesso de compacidade, ele pode gerar vários outros problemas do ponto de vista funcional e outros, inclusive, do ponto de vista climático também, tá? A forma muito compacta, se ela também não for bem resolvida, ela também gera problemas especialmente de ventilação. Porque a forma compacta demais, ela faz com que o centro fique tão longe das extremidades que você não consegue abrir ventilação para fazer com que essa troca aconteça. Porque o que está aqui no meio nem consegue ter acesso ao exterior para colocar janela. Muitas vezes na sua subdivisão, você foi dividindo, sobrou um danado aqui no meio que ele não tem como botar janela para ele. Mas se lembre que nada é insolucionável em arquitetura, né? Porque se você chegar aqui e cortar o seu edifício, olha lá, chegou a ventilação, na boa. Só que se lembrem que isto aqui, do ponto de vista climático, manteve a compacidade e melhorou a ventilação. Mas do ponto de vista financeiro, você cortou um pouco da compacidade, aumentou o custo. Só que como eu não estou falando financeiro, eu vou abreviar essa discussão agora da compacidade para o financeiro. Compacidade, por enquanto, só nos interessa do ponto de vista climático. Foi compacto, aumenta a inércia térmica. E é essa a vantagem de ser compacto. Porque a gente reduz as trocas de calor com o meio externo. A gente se protege mais do frio e do calor. Mas pode correr o risco de aumentar a chance de não ventilar o ambiente. E vocês têm que ficar atentos para isso. Porque a maioria de vocês começa a projetar, subdividir, porque a próxima etapa, depois que a gente cuidar dessa subdivisão, é fazer volumetria. E a terceira é subdividir os ambientes. E a gente vai começar a botar sala, quarto, cozinha, não sei o quê. Muitos de vocês vão criar banheiros que é impossível ventilar. E muitos vão criar home theater, home office, também impossível de ventilar. Isso é comum, são as três coisas que mais caem sem ventilação. Então fiquem atentos quando for distribuir essa forma. E cuidado, os que criaram quadradinhos, eles normalmente fazem casas compactas. Então fiquem atentos porque vai dar essa dificuldade da ventilação. É muito fácil num apartamento ou numa casinha de 80 metros quadrados, 100, 200 fazer. Mas vocês estão com 800. 800, gente, é muita coisa. Alguém vai ficar no meio. Quem é esse quem? Como é a forma para não ter esse meio? Como é que resolve? Tem 1000 soluções, né? A gente vai desenvolver isso aí. Mas voltando para o conteúdo aqui do slide, que eu estava só chamando a atenção de vocês para esses dois conceitos, a gente estava discutindo aqui as imagens. Agora eu vou dar dados para que vocês possam discutir com informação, porque agora vocês não são mais bestas, já sabem, tem que saber o norte de tudo, tá? Nesse caso aqui, gente, eu estou com uma fachada que ela é leste, tá? O que vocês acham da maneira como ela está colocada com seus elementos para se proteger do sol? Tá interessante a volumetria? Ela fica em Brasília? Vamos fingir que sim, porque a gente não está estudando a carta climática, eu nem lembro nem mais como é de Recife. Não é o ideal, no lugar. Não vai receber luz nesse Receber luz vai refletir para dentro. Vai aquecer, aí vê. Então veja,
Isso aqui, se eu tivesse interessado somente na questão de surgir do calor, por conta da proteção contra a radiação, eu não estaria resolvendo o problema. Mas eu não posso considerar que as soluções são boas ou ruins somente analisando um item. Vocês agora estão com a mente aberta, tem uma lista do que deve ser analisado. O sol climático ele tem 4 subaspectos. E esses 4 subaspectos do climático, eles têm vários outros aspectos menores que estão na listagem de vocês. Se fosse vocês imprimir, para toda a aula estar com elas ali para tirar dúvida, tá? Agora que o deles tem, imprime para ficar tirando dúvida. Mas vocês concordam que se for Brasília e a gente tem uma quantidade de vento dominante leste muito forte, se está virado para o leste, ela não pode ser usada para conduzir os ventos e reduzir a questão térmica também, certo? E vocês também não concordam que pode ser, se bem que aqui a gente está vendo que lá em cima não, o vento, o calor bate. Então ela está parcialmente interessante para a condução do vento, mas não está para a questão da radiação. A gente vai resolver o problema da radiação, talvez, só mudando o material, concorda? E poderia ser que elas tornassem muito eficientes. Perfeito? Isso. Porque para leste a gente já viu que vertical é uma boa. Mas aí não era só colocar película onde tem vidro que a gente reduz a insolação? Mas reduz mesmo? Reduz coisa nenhuma, gente. Quem faz fachada toda envidraçada e coloca película achando que isso vai resolver o problema, conhecem? Sim. PGU, né? Aí é o lugar. Oi? PGR. Gente, ai Jesus, eu tenho até dificuldade até de comentar, porque é um comentário sobre uma obra de responsabilidade, né? Não é qualquer obra, foi o Niemeyer quem fez. Mas eu sou obrigado a desmitificar um monte de coisa. Vamos para a primeira análise. O Sol ele tem incidências iguais em todas as direções do edifício? Não. Tá? Em lugar nenhum do mundo ele tem incidências iguais. Tá? Existem umas incidências que elas são parecidas, elas são simétricas para quem está na linha do Equador, porque o Sol nasce no leste, põe no oeste, acabou. Vai reto. Tá? Mas ainda assim, leste-oeste é igual e norte-sul é diferente, mas elas são diferentes entre si. Então, quando eu projeto um edifício redondo, eu estou descartando as diferenças climáticas. Hoje eu estou péssimo para definição. E estou botando todo mundo no mesmo patamar. Aí quando eu vejo de novo esse prédio, vindo para todo lado, e reto, será que os prédios brasileiros eles podem ser todos retos sem nenhuma proteção? Só se você estiver pensando que a película aqui vai resolver, que não vai, e vai botar uma casa de máquinas monstruosa aqui dentro para poder abastecer de ar-condicionado esse prédio. Porque sem essa casa de máquinas, esse prédio ela é uma bomba relógio. Se faltar energia aqui, então tem que ter um gerador. Porque se não tiver um gerador, vai morrer muita gente aqui. Vai morrer. Porque o calor que vai acontecer aí dentro não é brincadeira. É muito perigoso ficar dentro desse prédio sem ar-condicionado. Muito perigoso. Ele reduziria aí o impacto se ele, por exemplo, poderia alternar com vidros e concreto? Eu acho pouco alternar concreto e vidro, porque mesmo o concreto ele tem uma boa condução térmica, ele transmite calor bem também pela sua contato com a insolação na fachada, apesar de não ser tanto quanto o vidro, mas a volumetria que seria interessante. Esse prédio ele precisava ter, entende? Mais sacadas, mais saídas, mais reentrâncias, mais volumetria mesmo. Os especialistas em volumetria urbana chamam isso de rugosidades. Esse prédio tinha que ter mais rugosidade. Nem entra vento, né? Não, vento entra. Agora, ele não tem renovação porque a estrutura dele é central. Então, você não tem ventilação cruzada para passar de um lado para o outro. Até porque a subdivisão interna aqui não deve ser do tipo que as atividades que estão nessa fachada possam ter comunicação funcional com a outra. Porque tem um gabinete do assessor, tem um assistente do auxiliar, e aí tem aquela coisa toda que gera hierarquias onde eu não posso comunicar os ambientes. Isso é um problema. Então, gente, cuidado com a orientação universal, porque ela não existe. A orientação solar é diferente para cada fachada e a volumetria deve expressar isto.
O que tem na fachada sul não pode nunca ser igual à fachada oeste. As incidências solares são diferentes e a gente precisa fazer com que o edifício responda volumetricamente a isso que está acontecendo com o sol. E vocês então vão começar agora a esticar, modelar, cortar, complementar a forma do edifício de vocês para ela se autoproteger. Professor, e aqui em Brasília, né? Acho que semana passada a professora Andréa também falou pra gente de outro edifício. Qual é o nome daquele que é o negócio de água? Lá do lado da Câmara Legislativa. Que tem aquele que tem uma sim, que tem um eixo monumental, ele tem uma fachada de vidro com água. E ela disse que não existe aquilo ali, fizeram para tentar reduzir o calor. E ela disse que inclusive tem um andar lá que tiraram tudo que tinha nesse andar, não existe mais nada, porque ninguém consegue ficar lá dentro. Então, o que é isso? E fizeram de tudo para conseguir... É porque eles fizeram um vidro fechado, botaram água para correr por cima, só que a radiação continua passando e a temperatura que a água poderia trazer para amenizar o espaço pela umidade, ela não acontece porque ela está do lado de fora e está vedado, né? Se essa água caísse, penetrasse no espelho d'água e esse espelho fosse comunicado para dentro do prédio, poderia mudar. Mas a água caindo em cima do vidro, não muda nada, né? Isso aí não rola. Vamos adiante. Olha lá, gente, os edifícios que se autoprotegem. Só para antecipar vocês, já que a gente vai fazer uma análisezinha, eu vou apresentar para vocês as soluções que normalmente os arquitetos usam para remediar edifícios cuja própria volumetria não se autoprotege. O ideal é que a sua volumetria ela seja com reentrâncias, com desníveis, com alturas, com projeções horizontais ou verticais, porque na hora que o sol bater, eu estou lá, certo? Ou eu estou lá assim, ou eu estou assim, e aí o sol está batendo aqui e eu lá, brincando de me proteger sem depender de ninguém. Mas é muito comum você precisar trabalhar com brise para fazer a proteção. Brise, gente, são esses elementos ou verticais ou horizontais que a gente adiciona à fachada para proteger as fachadas de sol. Ele normalmente é mais uma solução paliativa do que realmente a solução arquitetônica. Ele nem sempre são a melhor solução, mas num prédio que ele tem que ser todo reto, porque muitas vezes nosso programa, tanto estrutural quanto funcional, ele é limitado. Ele não dá a gente a liberdade de mudar a forma. E um prédio todo reto, gente, ele é o que age pior para a questão climática no Brasil, ok? Na maior parte do Brasil. Então, um prédio todo reto, às vezes a gente apela para a brise. Por quê? A brise de maneira técnica e prática, apesar de não ser de maneira economicamente interessante, porque fazer brise depois que o prédio está pronto é caro, ela se presta bem ela cumpre aquilo que se presta. Em Brasília, normalmente na horizontal, eu vou utilizar isso em qual fachada? Quem já aprendeu? Norte. As verticais, elas vão ficar mais para as fachadas leste, oeste. E na sul a gente vai usar nada. Tudo só ele fez, acho que foi, se não me engano, um museu, que a proteção dele é diferente, é quadradão, né? A proteção dele já virava uma proteção vertical. Virava uma proteção de grade, né? Para ninguém entrar no museu, aí ela encolhia e já fazia essa proteção vertical. Os arquitetos do modernismo, e muitos dos que a gente utilizou aí para fazer pesquisa de vocês, eles além de pós-modernos, eles também tiveram uma fase modernista, e vocês pegaram obras da fase modernista deles também. No modernismo, existiam uns defensores, inclusive tem um que é extremista, que é o Adolf Loos, ele deve estar na lista de vocês, se vocês quiserem usar. Ele é extremista, ele acha que a arquitetura não pode ter ornamento, decoração, nenhum acréscimo. Ela tem que ser super simples. E ele diz que a própria arquitetura, ela já é em si a proteção e a decoração. Então você não tem que colocar nenhum elemento, ela por si só tem que resolver todos os problemas. Então essa galera, muitos deles seguiram esse conceito aí. Eles se autoprotegem mudando a própria forma e não acrescenta nada para onde ficar. Eu acho que os dois caminhos são viáveis, depende de qual é a sua proposta e como é que você defende isso, tá? Mas vamos pegar umas coisinhas aqui para analisar. Eu vou fazer raciocínio inverso, tá? Vamos inverter o pensamento. A gente não sabe
que fachada está o edifício, tá? Aqui eu não sei, mas dá para deduzir só pelo tipo de volumetria que está rolando aí, não é? Olha só, essa casa aqui, vocês acham que essa fachada está virada aqui para essa esquina de cá, ela é leste, oeste, norte ou sul? É norte. Vamos por eliminação tentar chegar lá? O sol parece estar se pondo. Mas se for de manhã. Se for de manhã. Então é isso aí, ó. Só a luz está no oeste, ó. A luz está no oeste, tá? No oeste. Gente, ó, olha qual que é o caminho que eu estou tentando passar para vocês. Eu estou supondo que essas casas são bem projetadas, ok? E que a gente está em Brasília. Se a gente olha para a volumetria, ela vai comunicar para a gente que tipo de fachada que o arquiteto está trabalhando. Qual é, em fachada norte, as projeções de proteção, elas são mais horizontais ou mais verticais? Horizontais. Hein, Ayrton? Você está vendo projeções horizontais na projeção? Cara, eu não deduziria que se essa edificação está em Brasília, que ela não está, tá? Essa daí eu tirei de um lugar qualquer e citei aqui a fonte dela e estou usando ela como exemplo. Eu estou fazendo de conta que ela está em Brasília. Não dá para deduzir que essa fachada daí é norte, porque os elementos são verticais. Eu diria, no mínimo, que ela é uma fachada noroeste, tá? Porque ela tem muito pouquinho de nada, mas tem. E ela é predominantemente oeste em relação a essa norte, tá? Porque tem muito mais verticalidade. E percebam, o grau de proteção que está acontecendo aqui rolou de verdade, ó. Essa verticalidade aqui, ela jogou sombra nessa área e essa daqui jogou na outra. Vocês perceberam como é fácil resolver sem precisar de anteparo? Só mudando a volumetria da edificação, esse arquiteto resolveu uma fachada oeste? Ou seja, provavelmente oeste, né? Que pode variar de norte para oeste, ser um pouco noroeste também. Mas tem predominância aqui, pela incidência aqui, mais oeste. Ok? Essa de cá. Qual é o tipo de proteção que vocês percebem aí? Ela tem as duas, né? Tem as duas. Quando tem as duas, vocês lembram que o caminho do trânsito do Sol ele é diagonal? A gente agora tem que tentar descobrir. Eu acho que isso aí ou é leste ou é oeste. Mas eu penso assim, a quantidade de proteções vocês acharam que é pouco ou é muita para o que normalmente é uma casa? Muita. Os arquitetos fazem essa quantidade de proteção todinha contra o sol. Vocês acham que essa quantidade todinha que tem aqui vai botar na fachada leste? É oeste, gente, isso daí. Leste, pelo menos eu estou deduzindo também pelos dados que a gente brincou. Vocês podem ter os argumentos também de descobrir mais informação, porque essa foto realmente ela não é de Brasília. Eu arranquei brincando e estou brincando fazendo de conta que ela é Brasília, tá? Leste não precisaria tanto isso. E essa de cá? É onde vai? Isso aí. Mas qual é o seu chute aí? Isso aí é norte. Por quê? Aí tá tudo norte. Ô velho, mas e a volumetria? Você não está analisando nada no edifício? Ele está tentando ir. Tem vertical, mas também tem muita proteção horizontal, porque ele está assim, ó. Ele está inclinado, né? Tentando se proteger. Então tem uma mescla. Cara, eu acho que isso aqui é noroeste. Eu chutaria noroeste, porque a quantidade de... Por que ele deitaria a fachada tanto assim, né? Se não tivesse a intenção de se proteger também. Tem dois chutes possíveis. Se não for oeste... 3 quartos desse edifício está para frente. Então, suponho que está norte, né? Pode ser norte, mas eu acho que se for norte, ele não ia fazer essas projeções verticais aqui também, ó. Mas você não acha que se ela é noroeste, ele se protegeu do leste na hora que o sol... Mas de repente foi a intenção dele. Você não viu o raciocínio? Às vezes no programa do projeto, você não tinha a opção de conseguir resolver tudo. Ele de repente abriu mão para priorizar a proteção a noroeste, né? A gente também não está vendo o fundo, né? É esse, ó. Noroeste, esse. Sabe por quê? Cada da sombra também.
Projeção de sombria. Gente, conseguiram deduzir? Por que eu estou fazendo esse exercício? Porque eu quero que vocês olhem para os edifícios de vocês e raciocinem para a volumetria. Aqui é norte, aqui é leste, aqui é oeste. Então, como é que eu vou mexer com esse volume? Como é que eu vou desdobrar essa forma? Eu vou chegar em que consequência? Baseado na incidência solar. Tá bom? Mais ou menos. Mais ou menos? Fala aí o que faltou, moço. Fala, Leandro. Professor, não entendi muito bem não, assim, seja horizontal ou vertical. Você não lembra agora há pouco quando eu estava falando do Sol? Ó, Sol Norte, ele está a pico, ele está lá em cima. Uma coisa que está vindo de cima, o que a gente faz? Ó, boné, que vai se proteger. Só que boné, no Sol que está vindo daqui ainda, ó, ele não funciona muito. Você toma sol na cara do mesmo jeito. O que normalmente você vai fazer? Ó? Isso aqui, proteção vertical. Quando o sol está nascendo e quando o sol está se pondo, ele está fazendo um caminho em diagonal, mas que ele transita pela horizontal. Então o que acontece? Eu preciso de vertical para eu sair, ó, dessa incidência horizontal. Então no leste o sol está nascendo e no oeste está se pondo, ele está transitando. Quando chega o oeste, ele já está lá em cima, ele não está andando na lateral. Então eu só preciso me proteger aqui. Mas quando está nascendo e se pondo, eu tenho que proteger aqui assim, ó, de cá e de cá. Só que no leste, eu ainda não estou com um calor acumulado no dia inteiro para me proteger tanto do sol. No oeste, eu preciso muito, porque o calor está intenso, já está tudo quente, já até mesmo os prédios que têm mais inércia, o calor já penetrou totalmente no edifício, então eu preciso de mais proteções. E eles vão ser vertical porque o sol já não está mais a pico lá em cima. Ele está aqui, ó, vindo pela lateral. Deu para captar melhor? Deu. Já vimos a soluçãozinha aí. Hã? Olha só. Esse aí é uma casa que eu projetei. O que vocês deduzem aí? Muita proteção. Não tem nada de cada um tal norte. Muita proteção. Eu acho que muita proteção horizontal. É vertical. Ela é nordeste, tá? A quantidade. Nordeste? É um estado que você fez? Também. Não, mentira. Essa casa é aqui, talvez a gente visite ela. Essa casa é de frente do terreno que vocês estão projetando. Então eu pretendo levar vocês para ver essa casa, porque a gente vai ver o terreno e aproveita e passa por ela. E do outro lado tem uma casa massa. Hã? Qual é o nome que você tirou dessa foto aí? E aí o sol pode estar ouvindo. Ai, meu Deus. Não lembro, mas o que ele está falando faz sentido. Tem que Não dá bola, não. Tá meio nublado o tempo ali, você notou? Cara, ele chuta as coisas, vai cagar, não vai, velho. Eu sou besteira, ele chuta a piada. Mas, gente, mas olha, o que importa? O que importa pra gente? Que existe uma proteção na vertical que impede que o sol, que ainda vai pegar um pedaço de norte, jogue sua projeção de sol dentro dos quartos que estão aqui nessas varandas. Que existe uma proteção também na horizontal, porque eu tenho quarto aqui embaixo, quarto lá em cima, e também vai ter o sol a pico ao meio-dia que eu preciso proteger o edifício. E por um acaso, aqui também existe uma área que é uma garagem, então eu não aumentei à toa. Eu, além de proteger, eu já aproveitei as próprias necessidades funcionais para aliar o climático, porque isso é difícil pra caramba a gente conseguir conciliar. E isso é o que vocês devem praticar normalmente. É até bom, vou até chamar a atenção para vocês que quando chegar lá em plásticas, a gente vai estudar ritmo. Comece a observar que vocês já viram a preocupação que não só os arquitetos, mas as donas de casa têm janela, por exemplo, de banheiro. Tudo que ninguém quer na fachada de casa é janela de banheiro, vocês não acham? Porque fica feio. Gente, vocês acharam feio as janelas aí dessa casa?
Eu ia falando, você criou uma sintonia da janela quando... Gente, quase todos os banheiros da casa estão com as janelas viradas para essa fachada. Você só não deixou parecer banheiro. Isso aí é aplicação de técnica que vocês vão estudar lá em aspectos plásticos. Tem ritmo aí trabalhando, tem um lance de contraste também, tem uma técnica de unidade que foi trabalhado para a gente botar, entupir essa fachada de janela de banheiro e ninguém está nem aí com janela de banheiro. Gente, janela de banheiro só é feio se você quiser, porque é você que está projetando. Então a gente que é arquiteto não pode ter preconceito com formas nem com soluções. Óbvio que tem umas que a gente já vai para ela sabendo. Se você fosse fazer janela de banheiro tradicional, você ia ferrar a casa toda. Mas janela de banheiro tradicional é na cabeça de quem é tradicional. O arquiteto não precisa ser tradicional sempre, ele pode dar as soluções dele, né? Inclusive, algumas das janelas que talvez pareçam para vocês como janelas, porque as janelas de banheiro são compridinhas aqui, ó. Estão vendo? Pô, mas janela comprida desse jeito no banheiro, isso aí não é problema? Até aqui a janela, a altura. Não vai quebrar a privacidade? Isso se o vidro ele for totalmente límpido, né? Não é, no caso aí, ele tem película. E você feliz? É tudo espelhado. Na verdade, espelhado. Existe, tá? Existe. Entra na internet, coloca lá banheiro envidraçado, que você vai ver que já tem um que é desse jeito que você está falando. Super comum. Vamos ver mais um case? Esse não é projeto meu não, tá? Aqui é os aparelhos então daquele jeito mesmo? Hã? A parede do lado da garagem da então daquele jeito mesmo? Moço, eu mostro a parte da foto, é a pau de entrada. Aonde? Não, a perspectiva está deformando, né? Aqui é reto, aqui é reto, aqui é reto. Isso é da imagem ali, professor. Ele está dizendo se é torta a parede da garagem. Mas é a porta. Não estou entendendo nada, mas não é torta. A foto vai deformar. O professor que virou a câmera. É o ângulo que eu tirei. Deixa eu te falar, essa foto é a foto da fachada aqui. Esse cantinho aqui. Isso aqui. É o hall de entrada? É o hall de entrada. É o hall de entrada. Então eu já perguntei se aquela parede do hall é a parede da... Não, é assim, só diferente. Isso, Não é torto não. Vamos para a próxima análise. Gente, quais são os problemas que vocês identificam nesse edifício? Com relação ao que a gente já aprendeu do ponto de vista térmico, lumínico. Então, as projeções verticais do edifício, eles são responsáveis por 50%, né, da troca de calor. A gente está vendo uma proporção de vidro aí ampliadíssima. Além da quantidade de radiação enorme que a gente está vendo aí, né, a quantidade de luz que vai penetrar no edifício talvez dificulte qualquer atividade residencial, né? Isso na maioria dos casos. E isso a gente considerar também que essa fachada não seja sul, porque se ela for sul, ameniza um pouco a discussão. Mas vamos considerar que essa fachada seja, por exemplo, noroeste, só para poder causar uma situação drástica e fazer uma análise mais criteriosa. E aí, quais outros problemas vocês veem? Essa fachada é sua ou o quê? Essa fachada é sua. Não, eu não sei, porque eu achei essa casa na internet. Mas pela sombra, pela sombra não deve ser. Que é sul, o sol lá, velho. É noroeste, que o sol tá nascendo. Pra mim ela é... Olha, eu acho que ela é sudeste, tá? Lá na real, ou ela é sudeste, ou ela é noroeste, que vai cair o sol tá nascendo ainda, né? Você não sabe qual é o horário que o sol tá. Vamos terminar nossa análise aqui aí. Senão vai acabar o horário e a gente não faz análise hoje ainda. Tem tempo. Quais são os outros problemas que vocês acham que a gente vai ter aqui com a edificação deste jeito? O que mais? Mesmo que não fosse esse vidro todo. Fachada noroeste, que é a nossa hipótese atual, tá bom? Gente, essa parede aqui, toda reta, ela recebe insolação direta. O sol vai bater na parede, vai gerar também uma zona de calor. Se o cara criou essa piscininha aqui, colada desse jeito, com esse vidraço aqui, achando que ia amenizar o calor,
Isso aí é um engano, sabe, totalmente previsível. O sol batendo aqui, se essa água evaporar, ele na verdade vai gerar uma ilha de calor aqui por conta do vapor dela. Então ele vai fazer uma mini sauninha aqui nessa entrada, né? Dependendo da insolação, a gente está considerando noroeste, tá? Para efeito de análise. Tem mais. As esquadrias estão expostas ao sol e à chuva. Elas têm as suas articulações que elas sofrem desgaste. Chuva e sol vai desgastar a esquadria, vai acabar, e melhor. Mais que isso, aqui tem pintura, né? A pintura também vai tomar tudo isso. E o que vai acontecer com essa pintura vai sofrer desgaste, maior manutenção. E já que a gente falou que vai sofrer com sol e chuva na pintura, a água que bate nessa parede, ela também mais cedo ou mais tarde vai infiltrar para dentro do ambiente, porque está recebendo umidade direta da chuva. O problema é sério. Não tem projeção horizontal aqui na cobertura. Sabe o que acontece? O sol está batendo aí direto. Gente, a gente tem problema do início até o fim desse edifício. Além do alto índice de transparência. Então, ó, totalmente plana, alto índice de transparência. Então, sol, radiação, calor, exposição total solar, desgaste de esquadria, muita infiltração. Deixa eu ver se tem algum assunto maior. Como esse assunto aqui de falar de janela? É grande. É grande, vou falar de cada notícia. Isso aí. Não, peraí, tem tempo para falar dela. Amanhã você tem 4 horários. Não, gente, eu ainda tenho tempo ainda. 10 minutos só intercalar isso aqui. Não, ó. A aula é 10h50 no horário, gente. Peraí. Não, tá frio. Olha que quer dormir, né? Mas gostoso tá dormindo. Trabalho para fazer isso. Vamos com Deus, gente. Só chamar. Amém. Só meia hora, Eu acho né? que o senhor tem que contar esses comentários paralelos que não tem a ver com a aula. Tá tudo muito